Tudo bem com vocês? Ah, tenho certeza que vocês passaram bem a semana, né? Que foi tudo em ordem, né? A pandemia continua. Pelas notícias a gente tem percebido que a coisa tá feia, mas nós temos que ter paciência. Essa é uma coisa que está nas mãos de Deus, né? A gente não pode fazer nada. E eu espero que agora, né, para o ano que vem, vai ter estão falando em vacinação, né? Já estão tendo os primeiros testes naquelas 10 mil pessoas, aliás 9 mil que são os voluntários, eles vão ser avaliados e a gente espera que a coisa, né, que dê certo, que isso possa fazer com que a gente volte a uma vida normal. Então, sem mais delongas, vamos orar para a gente continuar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor nos deu esse tempo para que a gente possa aprender um pouco mais da Tua Palavra. E eu quero te agradecer porque a gente pode realmente estudar um pouco a teu respeito, aprender coisas a seu respeito e que isso seja guardado nos nossos corações. Não só fique guardado nos nossos corações o que vem de ti e o que for da minha ideia, o que eu pensar, isso seja esquecido. E, portanto, eu te peço isso e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós começamos a estudar a respeito de Jesus, da vida de Jesus. Então a Fernanda deu aula sobre a pré-existência, o nascimento e a infância de Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre isso aqui, o batismo e a tentação de Jesus. O texto, né, são dois textos razoavelmente longos, são dois textos com 17 versículos cada um, que estão lá em Mateus 3 e 4, de 1 a 17. Tá? Então, nós vamos ler o primeiro, que fala a respeito da tentação de Jesus. Aliás, perdão, do batismo de Jesus. Né? Mas primeiro, o texto apresenta João Batista. Né? João Batista que era... Bem, na verdade, ele era só chamado de João. Mas... porque ele batizava, ele era chamado, depois ele passou a ser chamado de João o Batista, né? Ou o que batizava. Então o texto diz assim, nessa primeira parte, né, de João que prepara o caminho. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Em outras traduções, está próximo. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros:
Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até estas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram, dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Pois bem, João havia sido prometido para o pai dele, né? Como é que chamava o pai dele? Zacarias, né? Zacarias estava assim, era um sacerdote, né? Mas assim, eles tinham uma escala. E na escala dele, ele foi lá, né, ministrar para o povo, fazer sacrifício, né? E quando ele entrou lá no Santo dos Santos, o anjo Gabriel apareceu para ele. E aí falou para ele que ele ia ter um filho, porque ele e a esposa dele, que também esqueci o nome, Ana, não importa. Ele e a esposa, Isabel, agora lembrei. Ele e a esposa dele, Isabel, eram estéreis e já eram de idade, né? Qualquer semelhança com Abraão e Sara não é mera coincidência. E eles, né? E o anjo Gabriel apareceu para ele e falou que ele ia ter um filho e que era para ter e esse filho deveria ser chamado de João. Aí ele riu, ele achou engraçado. Como é que eu, já depois de velho, vou ter um filho? Aí o anjo Gabriel virou para ele assim: bom, já que você não está acreditando, você não vai conseguir falar mais até o dia do nascimento do seu filho. Você vai perder a capacidade de falar, já que você duvidou, né? Então, e as pessoas estavam preocupadas porque Zacarias não saía de lá de dentro. Era assim, quando um sacerdote ia sacrificar pelo povo, ia lá aspergir o sangue no Santo dos Santos em nome do povo. Se ele não estivesse com a vida purificada, ele morria lá dentro. Então o que o pessoal fazia, né? Que era um problema para tirar alguém que estava impuro lá dentro, e só podia entrar alguém que estivesse puro. Aí eles amarravam uma corda na cintura do sujeito. Se ele demorasse muito, a pessoa chegava à conclusão: morreu. E aí fazia o quê? Puxava a corda. Ninguém entrava lá. O cara estava amarrado pela corda. Então as pessoas estavam preocupadas com o Zacarias, porque o Zacarias não saía. Era uma coisa rápida para fazer, né? Ia lá e pediu perdão pelo povo e saía. E ele lá estava conversando com o anjo Gabriel. E aí ele saiu. Quando ele saiu, que ele foi falar, quem disse que a fala dele, que ele conseguia falar? Ele não falava. Ele ficou, em termos médicos, ele ficou afásico, perdeu a capacidade de falar. E assim foi. E ele e Isabel geraram João. E Isabel estava grávida. Começou, e a história continua aqui, ele sem conseguir falar. Então o que ele fazia? Ele escrevia em umas tabuletinhas, né? Quando ele queria falar alguma coisa, ele escrevia. Ainda bem que ele sabia escrever, né? Como sacerdote tinha obrigação.
E aí ele, então, né, passou um tempo, Maria ficou grávida do Espírito Santo, ficou grávida de Jesus, e quando ela foi visitar Isabel, a Isabel virou para Maria e falou assim: salve, agraciada. Nessa hora, o João, na barriga da mãe, se mexeu a ponto de Isabel ficar assim, né, um tanto quanto assustada, mas o Espírito Santo encheu o coração dela e ela fez, e ela falou coisas bonitas. Depois vocês olhem lá em Mateus, coisas lindas a respeito de Jesus. Aliás, isso foi dito na aula passada. Pois bem, esse menino nasceu e cresceu, e ele foi para o deserto. Lá ele começou a viver lá, um ermitão. Vestia a roupa dele era feita de pele de camelo. Aí arranjou um cinto, então ele tinha um cinto, comia gafanhoto e mel silvestre, né? Nessa versão estava mel do mato, mas é mel silvestre que todo mundo sabe que é do mato. Ele, imagina, gente, essa figura, cabeludo, barbudo, tudo desgrenhado, não era arrumadinho, não. Só um parênteses, eu estou assistindo uma série que vocês podem baixar ou na loja da Apple ou na loja do Android, né? Uma série chamada The Chosen, tá? The Chosen. Se escreve Chosen. Fala a respeito da vida de Jesus, né? Então tem umas coisas interessantes, né? São visões diferentes, né? Pedro, Tiago, João, né? Felipe, André, como Jesus foi chamando. E aí João é preso, mostra João preso. Gente, vocês têm que ver a figura de João. Eles mostram, seria exatamente daquele jeito, cara maltrapilho, sujo, né? Mas o que ele começou a fazer? Ele chegou lá para o lado do Jordão, como diz o texto, e começou a pregar, e mandando as pessoas se arrependerem dos seus pecados, e dizendo que, olha, arrependam-se, porque o reino de Deus está perto, ou em outra tradução, está próximo, né? E aí, o que aconteceu? Alguns fariseus também quiseram ir se batizar, mas eles estavam querendo se batizar porque eles estavam arrependidos. Eles queriam fazer isso porque eles, digamos assim, estavam querendo ficar bem com o povo, né? Jogando para a torcida. E aí o que João fala? Bom, João já dá uma descascada, né, legal neles, né? Nessa tradução não está tão assim, né? Chama eles de cobras venenosas, né? Mas na outra tradução, na Ara, né, está escrito assim: raça de víboras, o que vocês querem aqui? O texto fala de uma maneira pesada com eles. Eles os acusam de uma série de coisas. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Aí ele vira para eles e fala assim, né? Olha lá, ninhada de cobras venenosas, ou raça de víboras, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, que eles tinham que demonstrar que realmente eles se arrependeram. Quando a pessoa se arrepende, ela
ela faz, ela simplesmente, ela muda. Suas atitudes são totalmente diferentes das que eram antes, né? E outra, eles diziam assim: Abraão é o nosso antepassado, ou Abraão é nosso pai, como dizem em outras traduções. E aí João fala: se Deus, né? Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. E ele fala, uma ameaça para eles. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Ou seja, eles eram pessoas que, digamos assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então João coloca assim: eu batizo vocês com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas vem aquele que depois de mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele é mais importante que eu. Aqui diz que eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Na outra tradução fala: não mereço nem desatar as sandálias, ou seja, desamarrar as sandálias, tá? E fala que ele vai fazer o quê? Que ele vai separar o trigo da palha. Quando ele fala assim que ele tem a pá, como é que é separar o trigo da palha? É você jogar o trigo e a palha para cima, aí o vento leva a palha embora e o trigo cai. Então é assim que fica separada o trigo da palha. Se alguém já viu aqui, assim como é que as pessoas fazem com relação ao café, o café vem com bastante, né, vem com bastante folhinha quando é colhido. Aí as pessoas fazem o seguinte: jogam o café numa peneira grande e aí vão peneirando e vão jogando para cima. Para quê? Para que aquela palha vá embora, né? Aí o que acontece, né? Aí fica só o café ali na peneira. É assim que ele falou, que estava falando que Jesus ia separar a palha do trigo. Então esse é João, né? João é esse camarada aí, né? Que é um tanto quanto diferente de todos, né? Mas que trouxe uma mensagem. Em seguida aparece Jesus. Tá lá João, né, lá no Jordão, né? E aí ele foi lá para ser batizado. Então o texto aqui diz o seguinte: naqueles dias, Jesus foi para Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Uma outra tradução diz assim: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria, ou em quem tenho muito prazer. Então, olha só, parece estranho, né? Jesus, que é o Filho de Deus, foi até lá na Galiléia, foi até o Jordão, procurou por João, seu primo, né? E pediu para ser batizado. João, reconhecendo em Jesus a sua superioridade, porque João ainda fala assim: este é o numa outra, acho que num outro evangelho, João apresenta Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João
queria que Jesus o batizasse. Não ele batizar Jesus, mas é aí que Jesus responde. Jesus disse que era importante que ele fosse batizado, porque era uma obediência. Ele tinha que primeiro obedecer a Deus, porque é o que ele falou, né? Que ele tinha que ser batizado conforme Deus queria. Segundo, para dar exemplo. Jesus tinha que dar o exemplo para as pessoas. Ele não tinha pecado, ele era uma pessoa totalmente pura, mas ele pediu para ser batizado para que ele fosse exemplo, para que ele também, para que ninguém pudesse chegar também durante o ministério e dizer, mas você não foi batizado por João, né? Ou então, quando ele manda que as pessoas, no final do Evangelho de Mateus, que ele fala que, né, e fazer discípulos batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é que ele poderia mandar as pessoas serem batizadas se ele não foi o exemplo? Isso é uma coisa que ele fez pensando também nisso. Então, Jesus foi batizado. E em seguida, o que acontece? Vem o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre Jesus. E aí, né, os céus se abrem e vem aquela voz: esse é meu filho amado, que me traz muita alegria, ou em quem me comprazo, ou quem eu tenho prazer. Aí você vai pensar assim, mas Jesus não tinha o Espírito Santo? Tinha, mas essa era a demonstração de que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, para que ele também pudesse desenvolver seu trabalho. A descida do Espírito Santo e pousando em Jesus em forma de pomba era também para que Jesus tivesse poder, o poder do Espírito, porque ali ele estava como homem. Então aquele homem, Jesus, precisava do poder do Espírito. Você vai falar assim, João, mas que coisa, mas se ele era o Filho de Deus, por que tinha que vir o Espírito Santo para dar poder para ti, que dá poder para o homem, Jesus? É meio complicado de entender, mas era assim mesmo. Tanto é que mais para frente você começa a ver o ministério dele. Outra coisa, né? Quando Deus fala, diz que as pessoas ouviram Deus falando, né? Um outro exemplo, quando Jesus, por exemplo, fala com o apóstolo Paulo, quando ele caiu em terra, né? Quando Jesus falou com ele, Jesus falou, né? Paulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? As pessoas que estavam com ele disseram que ouviram o barulho de trovões. Não era uma pessoa falando. Nesse caso, não. As pessoas ouviram a voz de Deus, do Deus Altíssimo. Imagina se vocês estão, se algum de vocês está lá e ouve a voz de Deus, ou se vocês estão aqui mesmo, nesse momento, daqui a pouco, qualquer período da vida de vocês, que vocês de repente ouvem a voz de Deus falando para vocês, falando com vocês. Então, foi a apresentação de Jesus para todo mundo. Bom, terminou, né? Jesus foi batizado, né? E saiu de lá. Em seguida, Jesus foi para o deserto. E aí ele começa a ser tentado. É interessante que aqui diz o seguinte, que o Espírito Santo, né, no texto aqui,
a seguir, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E disse, ou então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam que Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Aí, depois disso, o diabo levou Jesus para um monte bem alto, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Então, olha só, o diabo é astuto. Ele usa a palavra de Deus para poder enganar. Ele não é fácil. Ele conhece as Escrituras melhor que nós, muito melhor do que a gente. Então o que ele fez? Ele usou as Escrituras para tentar enganar Jesus. Então ele falou assim: se você é o Filho de Deus, primeiro Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, mas ele bebia água. 40 dias e 40 noites no deserto, sem água você morre, tá? Então, mas ele bebia água, ele tinha água lá para ele beber. Então, olha só, aí ele falava, né? O diabo fala assim, né? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. O que é que Jesus, por que ele estava fazendo isso? Porque Jesus tinha fome. Quando você está com fome, você nem pensa direito. Vocês já tiveram muita fome? Mas muita mesmo? Naquela que você chega em casa assim, que você quer devorar tudo que tiver pela frente? Eu vou dar um exemplo meu para vocês, né? Eu, quando era moleque, ia jogar bola, ia jogar futebol. Né, Gustavo? Passava a tarde jogando futebol. Só fui jogar bem quando era adolescente. Quando era moleque pequeno, nossa, era um perna de pau. Mas jogava, a turminha lá, né? A gente lá com 7, 8, 10 anos. Quando eu chegava em casa, vocês vão ter agora vocês vão rir, ou então vocês vão ficar assim, ai, que nojo. Eu chegava com uma fome do tamanho de um bonde. E naquela época não existia tanto pãozinho. O que o pessoal comprava era bengala, que não é que nem a baguete que a gente compra hoje, era mais grossinha, ou filão de pão, que era maior, mais grosso. E lá em casa, como era bastante gente, comprava filão. Aí eu fazia assim, eu pegava um bico do filão, mas eu pegava quase metade dele, fazia um buraco, e a minha mãe sempre tinha café pronto. Então, quando eu queria tomar um café, era só esquentar. Eu estava no bullying. E eu pegava aquele café frio mesmo e punha dentro do pão, né? Deixava ele bem molhadinho e saía comendo, feito um desesperado. Mas comia que era uma coisa de louco. E era assim, né? Você vinha com aquela voracidade toda. Então imagina Jesus, 40 dias sem comer.
E as pedras, segundo dizem, elas realmente pareciam pães. Elas eram meio arredondadas, tinham meio que o formato. E Satanás quis pegar Jesus pelo estômago. Mas Jesus respondeu com ele com o quê? Com a palavra. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então tá bom. Aí, qual foi a segunda coisa? Satanás levou Jesus lá para a parte mais alta do templo. E aí desafiou ele como filho de Deus. Se joga daqui. A Bíblia diz que se você jogar, os anjos vão vir e vão te sustentar. Não vão deixar você cair lá embaixo. Vão te amparar, você não vai nem se machucar. Você não é o filho de Deus? Então, a Bíblia fala isso a seu respeito. Então se joga. Aí Jesus fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. É o que está na palavra. Aí o diabo levou ele para o alto do monte. Aí tentou ele de uma outra forma. Você está vendo aqui tudo isso aqui? Toda essa riqueza, todo esse mundo aqui, isso aqui tudo pode ser seu, se você se ajoelhar, se prostrar e me adorar. O que o diabo estava querendo fazer com isso? Primeiro, que ele sempre quis ser igual a Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. E ele conseguindo fazer com que o Filho de Deus se prostrasse e adorasse a ele estaria se sentindo maior que Deus. E aí Jesus responde para ele da mesma forma. Segundo diz a Escritura, isso está lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, no primeiro mandamento, né? Que só a Deus a gente vai servir e adorar. Aí o diabo viu que não tinha jeito e se mandou. Logo em seguida vieram os anjos e cuidaram de Jesus, deram comida para ele. E ele começou a se alimentar e se fortalecer. Então, gente, quando vocês têm esses problemas com relação à tentação, tentação é assim. Tentação, você tem que fugir. Deus põe uma prova, né? Ele quer ver se você tem força. Quando ele põe uma provação para você, ele sempre te mostra uma saída. Mas com relação à tentação, a melhor coisa que você tem a fazer é fugir. Um exemplo que a lição dá é justamente o exemplo de José. Quando a mulher lá de Potifar tentou ele, né, para ter um relacionamento extraconjugal com ele, o que ele fez? Ele saiu correndo. Ele saiu correndo e parte da roupa dele ficou na mão dela. Mas ele se mandou, fugiu da tentação. E sofreu as consequências disso daí, porque a mulher virou e armou para cima dele. Sofreu, mas ele estava em paz. Tanto é que Deus o abençoou. Então, quando vocês tiverem qualquer tipo de tentação, seja ela qual for, saiam correndo, tá bom? Depois disso, Jesus começa o ministério dele. E começa o ministério dele justamente quando ele ficou sabendo que João tinha sido preso. Então vamos lá ver o texto. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, ele foi para a região da Galileia. Ele não ficou em Nazaré, onde ele morava, né? Mas foi morar em Cafarnaum,
na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali eram duas tribos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. Está lá em Isaías 9:1. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Ou seja, ele falava a mesma coisa que João falava, né? Então aí começa o ministério de Jesus. Ele começa a pregar, ele começa a falar a respeito do reino de Deus. Então, o reino de Deus hoje em dia está perto. Assim, a gente fala assim, o reino de Deus, ele está aqui, mas ele não está. Porque Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus para nós. Então ele está aqui. Mas o reino de Deus também não está. Porque um dia nós vamos ser levados com Jesus e vamos morar no reino de Deus. Existe um reino preparado para nós, mas nos nossos corações já está o reino de Deus. Tá? Para variar, eu falei demais, né? Mas tinha que, isso daí é contar a história e trazer para vocês algumas coisas que Jesus passou e pensem a respeito. Tá? Peçam para que o Espírito Santo fortaleça a vida de vocês, para que haja uma vida digna diante de Deus, para que vocês possam, vocês e eu, possam ser felizes diante do Senhor. Vamos orar para terminar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor enviou o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. E é tão bom a gente saber que a gente pode ter o Senhor aqui conosco e poder falar dessas coisas a respeito. Portanto, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor faça com que essa mensagem, esse texto todo, seja guardado nos nossos corações, não só esse, e os próximos que virão a respeito da vida do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, bom domingo para vocês. Só uma coisinha, essa série, The Chosen, você baixa no seu celular, tá? Você baixa lá no seu celular e aí você vê como é que você faz você pode até assistir pela TV, tem um meio aí que você consegue. Eu, por exemplo, eu assisto pela TV, eu faço o meu celular conversar com a minha TV e aí a série passa lá, né? Dá para assistir. Dá para você assistir em português ou então você pode assistir em inglês legendado. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês.